De onde o banco retira o recurso para emprestar a um cliente em financiamento de compra de imóvel? A pergunta é: o recurso é do banco? Neste artigo, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o sistema financeiro habitacional brasileiro. Aguce sua curiosidade. A origem dos recursos utilizados nos financiamentos habitacionais no Brasil. LCI Poupança e relação com o SBPE. Antes, vamos a uma introdução. No Brasil, o financiamento habitacional desempenha um papel fundamental no acesso à moradia para milhões de pessoas. Duas fontes de recursos importantes utilizadas nesse contexto são a letra de crédito imobiliário, a chamada LCI, e a poupança. Neste artigo, exploraremos a origem desses recursos e como eles se tornaram essenciais para o financiamento habitacional no país. A origem da poupança. A poupança é uma das formas mais tradicionais de investimento no Brasil e também desempenha um papel crucial no financiamento habitacional. Sua origem remonta ao século XIX, durante o Império. Em 1861, foi criada a Caixa Econômica Federal, instituição responsável por administrar os recursos da poupança no país. Inicialmente, seu objetivo era fomentar a economia, incentivando a população a poupar dinheiro, ao mesmo tempo em que oferecia empréstimos para financiar projetos de desenvolvimento do país. Com o passar dos anos, a poupança se consolidou como uma opção de investimento segura e acessível para os brasileiros. No contexto habitacional, os recursos da poupança são direcionados para financiamentos imobiliários por meio dos bancos, que captam esses recursos para emprestar às pessoas interessadas em adquirir imóveis. A remuneração dos poupadores se dá através dos juros gerados pelos financiamentos habitacionais, garantindo um ciclo de investimento e retorno. Conheça também outro ator importante neste contexto: a origem da LCI. A letra de crédito imobiliário. A chamada LCI é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário. Sua origem está relacionada às mudanças no mercado financeiro brasileiro nas últimas décadas. Em 1994, com o lançamento do Plano Real e a estabilização econômica, novos instrumentos financeiros foram criados para impulsionar o desenvolvimento do mercado imobiliário. A LCI foi instituída como uma opção de investimento específica para o financiamento habitacional. Os bancos emitem esses títulos lastreados em créditos imobiliários, captando recursos diretamente de investidores interessados em investir no setor imobiliário. Dessa forma, a LC se tornou uma alternativa atrativa tanto para investidores que desejam diversificar suas aplicações quanto para as instituições financeiras que buscam recursos para financiar a compra de imóveis. Conclusão: tanto a poupança quanto a LCI desempenham um papel crucial no financiamento habitacional no Brasil. A poupança, como uma opção de investimento tradicional, oferece recursos captados pelos bancos para emprestar às pessoas interessadas em adquirir imóveis. A LC, como um título de renda fixa específico para o setor imobiliário, permite a captação de recursos diretamente de investidores interessados em financiar o mercado imobiliário. Essas duas fontes de recursos contribuem significativamente para o acesso à moradia e para o desenvolvimento do setor habitacional no país. O SBPE fica onde em tudo isto? O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, é um sistema financeiro específico destinado ao financiamento habitacional no Brasil. Ele engloba diversas instituições financeiras, como bancos, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, que atuam na captação de recursos e concessão de crédito para aquisição, construção ou reforma de imóveis. O SBPE funciona por meio da captação de recursos através da poupança e de outras fontes, como a emissão de letras de crédito imobiliário, a chamada LC, debêntures imobiliárias e outras operações de mercado. No caso específico da poupança, os recursos são captados pelos bancos e outras instituições financeiras que integram o SBPE.
A captação de recursos por meio da poupança ocorre quando os poupadores depositam seus recursos em contas de poupança. Esses depósitos são direcionados para o SBPE e as instituições financeiras são obrigadas a aplicar um percentual desses recursos em financiamentos habitacionais. Esses recursos captados pela poupança e por outras fontes no âmbito do SBPE são utilizados pelos bancos e instituições financeiras para conceder empréstimos e financiamentos imobiliários aos clientes interessados em adquirir imóveis. Assim, os recursos captados são direcionados para o setor imobiliário, impulsionando o mercado e possibilitando o acesso à moradia para a população. É importante destacar que o SBPE está sujeito a regulações e normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Este monitora e supervisiona as operações do sistema para garantir sua estabilidade e segurança. Além disso, o Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVES também desempenha um papel relevante no SBPE, atuando como uma garantia adicional para os mutuários e incentivando a concessão de financiamentos habitacionais. E os juros? Têm alguma relação com estes fundos? Ao compararmos a captação de recursos entre a poupança e a LCI no contexto do financiamento habitacional, podemos fazer uma analogia com o sistema de geração de energia brasileiro, que envolve o sistema hidráulico e as usinas térmicas a carvão. Nesse contexto, a poupança pode ser comparada ao sistema hidráulico de geração de energia, enquanto a LCI pode ser relacionada às usinas térmicas a carvão. Assim como o sistema hidráulico é mais barato e favorece a manutenção de um sistema de energia mais econômico, a poupança é considerada a fonte de recursos mais barata para favorecer a concessão de crédito habitacional mais acessível. Os recursos captados por meio da poupança possuem uma taxa de remuneração mais baixa, incentivando as instituições financeiras a oferecerem condições de financiamento com taxas de juros mais vantajosas para os mutuários. Por outro lado, a LC pode ser comparada às usinas térmicas a carvão, que são sistemas mais caros de geração de energia. Da mesma forma, a captação de recursos por meio da emissão de LCs tende a ser mais custosa para as instituições financeiras. Isso se deve à necessidade de remunerar os investidores que adquirem esses títulos com taxas de juros competitivas, o que pode resultar em taxas de juros um pouco mais altas para os tomadores de empréstimos habitacionais em comparação com aqueles financiados por meio da poupança. Portanto, no contexto do financiamento habitacional, é consenso que a poupança, assim como o sistema hidráulico de geração de energia, é a fonte de recursos mais barata e favorável para a concessão de crédito mais acessível. A LC, por sua vez, assim como as usinas térmicas a carvão, é uma opção mais custosa em termos de captação de recursos e pode resultar em condições de financiamento com taxas de juros um pouco mais altas. Conforme mencionado anteriormente, no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo SBPE, os juros ofertados nos financiamentos habitacionais têm uma relação direta com a disponibilidade de fundo, ou seja, de recursos provenientes da poupança. Dessa forma, quando há uma abundância de recursos provenientes da poupança disponíveis para captação, as instituições financeiras podem oferecer financiamentos com taxas de juros mais baixas e condições mais favoráveis. Observe a relação. Nesse cenário de geração energia exemplificado, a poupança pode ser comparada ao sistema hidráulico de geração de energia, pois é uma fonte mais barata e sustentável. No entanto, em situações em que há escassez de recursos provenientes da poupança, as instituições financeiras podem enfrentar dificuldades para captar fundos suficientes. Como consequência, elas podem recorrer à captação de recursos em outras fontes, como a emissão de LCIs. Nesse contexto, a comparação com as usinas térmicas a carvão é pertinente, já que a captação de recursos por meio de LCs tende a ser mais cara em comparação com a poupança. Portanto, quando a disponibilidade de funding proveniente da poupança é escassa, a captação de recursos em LCs e outras fontes pode ser necessária para suprir a demanda por financiamentos habitacionais.
No entanto, como essas alternativas geralmente envolvem custos mais altos, como exemplificamos, isso pode resultar em um sistema de financiamento mais caro, com taxas de juros mais elevadas. Em resumo, a relação entre a disponibilidade de recursos provenientes da poupança, a captação em L6 e os juros no SBPE é que, Quando há escassez de funding de poupança, a necessidade de recorrer a fontes alternativas como LCs pode forçar o sistema de financiamento a ficar mais caro, com taxas de juros mais altas. Vale ressaltar que isto é um dos fatores que proporcionam a regulação dos índices de taxas de juros para os financiamentos. fomente a aplicação na poupança para benefício de todos. Gostou? Siga, aspe e compartilhe.